o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, a minha imensa alegria e gratidão em ter todos vocês, nós juntos conectados com esse propósito divino de aprendermos a amar mais. E a cada manhã de domingo é uma imensa alegria, onde nós possamos estreitar os nossos laços de amor, de afeto e de estarmos juntos. Cada um compreendendo na sua intimidade, mas não só compreendendo, mas cada um sentindo na sua intimidade a criatura divina que é. Cada um sentindo na sua intimidade o desejo, a procura de encontrar, ter clareza dos propósitos divinos para todos, para essa nossa reencarnação. Que possamos sentir em nossa intimidade o Espírito Divino que somos. A criatura divina, o princípio inteligente do universo, criados simples e ignorantes. E nessa caminhada milenar, estamos já no reino do animal racional, ou seja, estamos no reino da humanidade. Já passamos por todos esses reinos e ainda em nossa escola planetária, no nosso planeta Terra, que ainda abriga espíritos ao nível nosso de entendimento e de amor, que ainda estamos, podemos considerar assim, recém-saídos do animal irracional. Por isso ainda trazemos instintos, vontades, desejos, impulsos perfeitamente naturais no nosso caminho evolutivo para serem educados, para transformações de sensações em sentimentos, para as transformações de criações mentais ainda fora de sintonia com as leis divinas que estão na nossa consciência, para as criações mentais afinadas com a lei divina do amor que rege esse universo infinito. Oh, meus amados, mais uma vez estamos aqui reunidos com o propósito, com o desejo de aprendermos a amar mais, de conseguirmos lidar com o que sentimos e dar direção, passando pelas nossas consciências, as nossas escolhas, não mais agindo apenas por esse atributo divino que nós temos, o livre-arbítrio, para que possamos compreender exatamente onde estamos, com quem estamos, qual é a nossa parte. E não tem como nós conseguirmos uma direção, não tem como nós acharmos um caminho, se não for o exemplificado e trazido pelo nosso modelo, pelo guia da humanidade, pelo nosso governador planetário, o nosso amado Mestre Jesus. Senhor Jesus, benfeitores amigos, mais uma vez nós estamos aqui reunidos, Senhor, em seu nome e com a sua permissão. E lhe rogamos, Jesus, que através de seus mensageiros de luz, em cada lar, acolha a todos os corações, levando o lenitivo, amparo e assistência que cada um necessita. Então, Jesus, em primeiro lugar, mesmo que ínfimo ainda o nosso amor, desejamos tanto, Senhor, que Ele alcance o seu coração magnânimo, que as nossas vibrações amorosas possam ser sentidas em seu coração, Senhor, em reconhecimento e gratidão por tudo nas nossas vidas. Pela maior oportunidade concedida aos nossos espíritos imortais, a nossa criatura divina que somos, que é nós especialmente que estamos reencarnados.
que ainda ecoe em nossas consciências, Jesus, os seus esclarecimentos a Nicodemos, o doutor da lei, quando o Senhor chancelou a lei de maior ascensão dos nossos espíritos imortais. Ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. E aqui estamos, Jesus. Nascemos de novo. Um novo corpo, um novo instrumento de manifestação dos nossos espíritos. Por isso, mestre, benfeitores amigos, a nossa imensa gratidão. Mas também, Jesus, ainda na nossa intimidade, a cada dia somos mais conscientes do quanto temos que trabalhar o que sentimos, dos impulsos, das vontades, dos desejos, Jesus, que insistem a fazer parte das nossas criações mentais. Conscientes que já estamos, Senhor, porque já estamos entendendo a lei divina do amor, sabemos que esses sentimentos, ainda que temos, esses impulsos, essas vontades, esses desejos, são inferiores. Vibrações que carregamos em nossas células perispirituais, adquiridas pelas nossas escolhas, nossas condutas, nos milênios, nas esteiras das nossas reencarnações, que hoje formam um componente energético psíquico, que é a nossa atmosfera psíquica, a nossa vibração. Por isso, Senhor, aqui estamos reunidos juntos a rogar-lhe, Jesus, a sua assistência, o seu amparo e o seu amor, a nos ajudar. Ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a intolerância. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos ser mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e bondosos. Ajuda-nos, Jesus, para que todos os atributos que trouxemos, manifestados através do nosso corpo físico, para que eles sejam instrumentos de esclarecimento, de amparo e de amor. Para que o nosso cérebro, Jesus, as nossas criações mentais, as ligações dos nossos neurônios, formem campo energético de acolhimento, de amor, de bondade, de compreensão e de tolerância. Ajuda-nos, Senhor, para que o atributo da nossa voz, das nossas cordas vocálicas, sejam para levar sons de acolhimento, de assistência, de estímulos de alegria e de esperança. Ajuda-nos, Jesus, para que o atributo dos nossos olhos, para que a luz que ele absorva seja sempre o referencial da beleza, do belo, da graciosidade, de tudo o que está à nossa disposição a esse nível de comprimentos de onda. Ajuda-nos, Senhor, para que o atributo das nossas mãos, nosso tato, seja recurso de carinho, de afeto, de trabalho com amor, a quem está próximo de nós, a quem estiver ao nosso alcance, que o nosso toque, que o nosso abraço estejam impregnados, Jesus, das suas vibrações de amor. Ajuda-nos, Senhor, para que as nossas pernas que nos locomovem sejam para realizar ações do bem, sejam para servir mais, sejam para estarmos a postos a quem de nós se aproximar. Enfim, Jesus, ajuda-nos para que com o nosso esforço, com a nossa perseverança, com a nossa boa vontade, possamos sempre, Senhor, sermos instrumentos do seu amor a levar os estímulos de alegria e de esperança a todos que seja por um segundo apenas, que se aproximar de nós, ou que as nossas mentes alcançarem,
possam sentir, Jesus, dos nossos corações, o seu amor incondicional. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, uma imensa alegria, né? De estarmos compartilhando mais essa manhã de hoje. E normalmente eu tenho tido a cada domingo mais alegria ainda, porque sempre tem alguém chegando conosco, conectando a esse nosso propósito, conectando aos nossos corações alguém pela primeira vez. Então, quem está vindo, chegando conosco pela primeira vez, né, que seja muito bem-vindo, né, que Jesus, com seus mensageiros de luz, possam acolher esses corações. E, como nós sempre comentamos, né, que tudo que aqui procuramos trazer, os recursos, os esclarecimentos, estão estruturados, baseados na nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, que tem como estrutura todos os ensinamentos e os exemplos de Jesus. Nós, então, que estamos na doutrina espírita, temos a compreensão de Jesus como nosso governador planetário. E aqui reencarnou conosco, ombreou conosco, cumprindo todas as leis divinas da reencarnação aqui no planeta, para trazer as leis divinas através das suas ações, para trazer aos nossos corações o direcionamento, porque gera o momento evolutivo dos nossos espíritos. E aqui reencarnou, e que cada um, então, na sua intimidade, procure buscar agora, por alguns segundos, o que vocês sabem sobre Jesus. Como foi a vida de Jesus aqui? Como é que ele conduziu o seu caminhar? Governador planetário, espírito magnânimo de evolução imensurável, poderia ter escolhido tantos lugares para reencarnar, poderia ter escolhido famílias, poderia ter escolhido recursos intelectuais, poderia ter escolhido recursos financeiros. Mas optou para trazer para nós o exemplo de o que é o trabalho e a vivência do nosso aprendizado na nossa escola planetária. A simplicidade e a humildade. Poderia ter escolhido castelos, carruagens e tudo mais. Mas escolheu a natureza. Nasceu em um local, em uma estrebaria, ao lado dos animais. Levou sua vida a amar e servir, compreender, tolerar, e o extremo do seu amor foi as suas últimas palavras. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem realmente havia condenado e colocado ali na cruz. Mas de todos os seus ensinamentos, ele disse que ainda não poderia dizer todas as coisas porque nós não compreenderíamos. Ainda tínhamos que viver mais, encarnar e desencarnar mais centenas de vezes, para que pudesse compreender realmente em mais profundidade as leis divinas. Foi onde ele prometeu que ele mandaria
para ficar conosco para a eternidade. Um Consolador. E o Consolador que ele nos prometeu, há mais de 150 anos já está conosco. É a nossa doutrina espírita de amor, de paz e de luz. Toda estruturada, codificada por Allan Kardec. Naquela oportunidade, Paris, Europa, a França, era o seio da intelectualidade, onde começava a raiar os primeiros sentimentos de liberdade, igualdade e fraternidade. E, ó, Jesus trazendo para nós o manancial divino do esclarecimento, como ele falou, do consolo, que ia tirar o véu dos nossos olhos em definitivo, para que tivéssemos, sem nenhuma dúvida, com a maior clareza, como essa luz do sol, o sentimento da criatura divina que somos, do propósito divino para todos nós, de compreendermos, sem nenhuma dúvida, que nós somos esses espíritos imortais, que já experienciamos, então, bilhões, milhões de anos de experiência, que somos, que podemos ter certeza e saber que aqui reencarnamos e que estamos em uma sociedade, em um ambiente, em outro plano, e que aqui pegamos um novo corpo. Iremos trabalhar os nossos sentimentos com esse novo instrumento para o aprendizado do amor. E que deixaríamos o nosso corpo, processo natural das leis divinas, porque a vida jamais interrompe, a vida jamais cessa. Essa minha encarnação de hoje está solidária a todas as anteriores milenares. E nós temos certeza absoluta, pela nossa caminhada aqui, como nós conduzimos os nossos sentimentos, em que tipo de sociedade passaremos a habitar quando deixarmos os nossos corpos. Onde que estaremos ligados? Estaremos ligados pelos sentimentos, pelo que construímos em nossos corações. Então, o Consolador prometido por Jesus veio trazer a maior ascensão aos nossos espíritos, essa compreensão. E mais, essa doutrina, então, ela é estruturada, como sempre falamos, desculpa que às vezes eu repito, ela é filosófica com o Livro dos Espíritos, ela é científica com o Livro dos Médiuns, comprovando toda a nossa interligação do plano físico com o plano espiritual, comprovando com as experiências que nós, deixando o corpo, poderemos estar em contato e falar com quem está encarnado. Que as nossas ligações com os espíritos encarnados e desencarnados é constante e ininterrupta. E que é o que nós sempre falamos nessas manhãs, que é o Evangelho, que é o sentimento, que é a religiosidade. Então, primeiro livro, Livro dos Espíritos, Filosofia. Segundo livro, Livro dos Médiuns, Ciência. Terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde é a nossa conectividade do amor com Deus, nosso Pai. E o quarto livro, que é o Céu e Inferno. Por que Céu e Inferno? Porque fomos educados por bilhões, por milhões de anos, em que existia um céu e um inferno. E que conforme nós aqui vivêssemos, nós íamos para o céu eternamente, ou nós íamos para o inferno eternamente. E esse livro é grandioso demais, porque ele veio com centenas de, digamos assim, entrevistas com quem tinha deixado o corpo, para mostrar com a maior clareza que céu e inferno não é um local físico apenas, é um estado íntimo de vibrações. E trouxe nesse quarto livro, O Céu e o Inferno, no item 16, se puderem, estudem a maior grandiosidade dos esclarecimentos das penas e dos gozos da vida futura. E o quinto livro, então, que é a Gênese, que conta toda a trajetória do nosso planeta, desde quando esses espíritos celestes, com a equipe de Jesus, magnetizou e formatou toda a parte da matéria, aglutinou. Então, desde essa oportunidade, Jesus já cuidava de nós para
organizar onde ele ia nos receber. Inclusive, amados, lá nesse livro, está com clareza o momento que nós estamos passando agora. Falou desde a formação, falou do mundo de prova e de expiações, e falou do mundo de regeneração a partir do 3º milênio após Jesus, ao qual nós já iniciamos. O 3º milênio, a era do Espírito imortal, onde o Espírito divino, a energia vibratória, o amor divino, vai sobrepor sobre a matéria, porque a matéria vai ser apenas o recurso da nossa evolução. E falou de quando é que nós iremos alcançar o nível de planeta regenerado. E assim por diante. Então, meus amados, mas como é que nós vamos fazer para trilhar? Eu, você e todos que estamos ligados aqui, os propósitos do nosso projeto reencarnatório. Mas todo o nosso projeto reencarnatório tem uma estrutura energética para que as nossas potencialidades, para que todos os atributos e recursos que trouxemos possam nos direcionar nesse caminho da luz. E para tal, ainda em um mundo de prova e de expiações, ao qual todos nós somos testemunho a partir do 3º milênio, a partir do século XXI que nós iniciamos. Estamos apenas com entrando no 21 anos do 3º milênio. E os propósitos para a nossa caminhada está aqui. O consolo para nossas dores, para nossas aflições está aqui. E é claro, Jesus não ia trazer um consolo que servisse apenas para alguns. Jesus trouxe um consolo para toda a humanidade. E como nós temos feito aí na sequência das nossas leituras do Evangelho, todas, é magnífica demais. E a de hoje é o capítulo 14º, que vai estruturar todos esses minutinhos que eu falei agora. O que eu tenho que fazer? Onde eu estou, com o que eu sinto e o que está à minha volta. E a receita, que nós falamos que o Evangelho é o nosso manual do aprendizado do amor. Né? E o capítulo 14º diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Inclusive, a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita está estruturada exatamente nesse capítulo. Fora da caridade não há salvação. Vamos ler a introdução aqui e vamos fazer as nossas reflexões. Ou de que precisa o Espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano, o mandamento maior, necessidade da caridade, segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e dentro das instruções dos Espíritos, que é o nome do capítulo, fora da caridade não há salvação. Amados, eu gostaria de fazer algumas reflexões aqui, depois a gente continua fazendo a nossa leitura. Quando essa doutrina espírita trouxe para nós esse conceito, ele quebrou todos os paradigmas existentes e que ainda existe até hoje. Porque se nós observarmos, fora da caridade não tem salvação. Então, aí, se vocês observarem, até hoje, ou ao longo dos milênios, todos os sentimentos de religiosidade que cada um cultivava, funcionava mais ou menos o seguinte: se você não converter para a minha, você está fora. Se você não converter para a minha religião, você está fora. E aí a doutrina espírita de amor e de paz e de luz fez o quê? Quebrou esse paradigma. Aqui não tem fora. Na doutrina de espírita de amor, de paz e de luz, na doutrina de Jesus, não tem ninguém fora. Está todo mundo dentro. Quebrou esse paradigma tão grandioso, porque, olha que coisa encantadora. Desculpa até que eu fico emotivo, né? Olha que esclarecimento, olha que véu que tirou dos nossos olhos. Quando ele falou
fora da caridade não tem salvação. O que isso quer dizer? Você pode estar aonde você estiver. Você pode professar a religião que você professar. Não tem problema nenhum. Porque não é isso que vai fazer o seu caminho de construção da luz na sua intimidade. Então, trouxe para nós, assim, amados, ninguém tem que deixar de estar aonde está para crescer e evoluir como espíritos de Deus. Que foi tudo que Jesus aqui exemplificou, que foi a sua plataforma de governo para o nosso planeta. Qual é a plataforma do Cristo? Fora da caridade não tem salvação. Então, Jesus, com seus exemplos aqui, viveu conosco, não tem exclusão, não tem divisão, né? Como Jesus fez conosco e continua fazendo, né? O seu acolhimento, o seu amparo e o seu amor é incondicional. Não tem que impor condições para tal. E o que, inclusive, na codificação da doutrina espírita, Kardec, espírito lúcido, perguntou à equipe de Jesus, o espírito de verdade, como era realmente a caridade ensinada e exemplificada por Jesus. E aí a resposta foram 3 coisas. Primeira delas, o que é caridade, então, ensinada e exemplificada por Jesus? A primeira delas, tratar todos com benevolência. Mas todas as pessoas, todos os espíritos eu tenho que tratar com benevolência, com afabilidade, com doçura. Vocês estão sentindo em vossos corações o significado disso? Qual é o campo vibratório que eu gero quando eu ouço uma notícia tal? Porque isso é tratar via pensamento. Tratar todos com benevolência, sem exceção. Segundo, aceitar as pessoas assim, exatamente como elas são. Ninguém tem que mudar nada, eu é que tenho que modificar. E ainda, devido às do nosso estado evolutivo, da nossa falta de amor, nós devemos lutar com todo o esforço dos nossos corações, com todas as energias do nosso espírito, porque ainda nos sentimos, às vezes, ofendidos, às vezes nos sentimos magoados, às vezes nos sentimos decepcionados com alguém. E caridade significa perdoar incondicionalmente. Então, tratar todos com benevolência, aceitar as pessoas assim são e perdoar incondicionalmente. Esse é o paradigma, a nova estrutura psíquica energética que Jesus trouxe, exemplificou, e há mais de 150 anos veio novamente a nos esclarecer, trazendo-nos que esse é o único caminho. Então, amados, esses recursos da doutrina espírita pode ser utilizado para todos, católico, protestante, adventista, não tem separação. Ateus. Por quê? Porque inclui a todos. Porque, amados, se nós formos pensarmos bem, a dor do católico, ou do evangélico, ou do adventista, não é a mesma dor nossa. Todos nós não deixaremos os nossos corpos, nós que estamos encarnados agora, não deixaremos os nossos corpos um dia, igualmente. Então, como é que nós vamos fazer separações? Então, amados, falando aí, então, na intimidade de cada um, o que que vocês sentem como caridade? Porque ela tem tantos ângulos, tantas faces. Existe o nível da caridade material, maravilhosa e nos ajuda, que é realmente ajudar, dar o pão a quem está com fome, dar o remédio a quem está com dor, dar o cobertor a quem está com frio,
atende às necessidades do corpo físico. Mas nós temos que estender essa caridade, que é do nosso amor, da dedicação do nosso tempo, do nosso carinho, do nosso afeto. Porque, amados, eu tenho que dizer, quem nessa manhã de hoje está conectado conosco aqui, está assumindo um compromisso de quem quer que seja que aproximar de nós tem que sentir-se amado. Quem quer que seja que a nossa mente alcançar, nós temos que enviar vibrações amorosas. Porque esse é o único caminho da nossa ascensão. Então, o compromisso que todos nós estamos fazendo, cada um com os seus benfeitores aí nos seus lares, assumindo o compromisso de quem aproximar de nós ou quem nós tivermos contato, essa pessoa deverá sentir o nosso amor. Deverá ficar impregnado na sua atmosfera psíquica o nosso amor. Não mais indiferença, não mais julgamento, não mais críticas, mas sim compreensão e amor. Assumido o compromisso, quem quer que seja que se aproximar de nós deverá sentir amado por nós. Se as pessoas não nos amarem, não tem problema nenhum. Porque aí é o sentimento do outro, eu não posso fazer nada. Mas eu tenho que ter essa clareza no meu coração. Eu é que tenho que amar. Porque eu amando, aonde está a lei divina, a estrutura, que fora da caridade é o quê? Tratar todos com benevolência, aceitar e perdoar. Se é eu é que estou amando, aonde está o campo vibratório energético que sintoniza eu como o amor divino de Deus, nosso Pai. Então, lógico, se alguém me amar, está ótimo. Mas se ninguém me amar, não tem problema nenhum. Se ninguém reconhecer o que eu faço, não tem problema nenhum. Se ninguém for grato pelo que eu faço, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que amar, eu tenho que ser grato, e eu é que tenho que perdoar. Essa é a estruturação de fora da caridade. Não tem salvação. E vou ler pequeno onde resumiu tudo isso que nós falamos até agora e tudo que nós já estudamos no Evangelho até agora. Que é o item 3. Então, fora da caridade não tem salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Vocês estão lembrados dos capítulos anteriores? Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque dele é o reino dos céus. No outro capítulo, bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Depois, fazei aos outros o que quereis que os outros vos fazem. E foi aprofundando. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quiseres ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele o próprio exemplo. Jesus, aqui conosco, acolheu incondicionalmente. Vivenciou e experienciou com todos, sem nenhum tipo de divisão. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Amados, é condição absoluta de evolução, de felicidade futura. Sermos caridosos. Vamos fazer a reflexão no seguinte aspecto em relação
Porque tem, inclusive, uma página do Emmanuel maravilhosa, que ele fala assim, que todos tenhamos consciência de não interromper o fluxo divino do amor que vem até nós para chegar a quem está à nossa volta. Nós temos que lutar para não interromper o fluxo divino do amor que vem do Pai Celestial, impregnado no fluido cósmico universal que nós estamos imersos, para chegar a quem nós estivermos próximos. E aí, então, nós vamos fazer a seguinte reflexão. Vocês acham que é justo a árvore que produz muitos frutos, que ela receba um cuidado especial do agricultor? O que vocês acham? Uma árvore que produz muitos frutos, ela não requer do agricultor um cuidado especial? Ou seja, o que ele tem que fazer? Ela produz tanto que ele tem que calçar os galhos para que não quebram, ele tem que dar mais alimento, água e nutrientes para que ela possa realmente produzir os frutos. Amados, como é que estão os frutos da nossa árvore? O que adianta, então, eu rogar e pedir ajuda, se os frutos, como é que o nosso agricultor do universo infinito vai lhe fornecer recursos se a sua árvore não produz frutos? Gostaria que vocês sentissem em vossos corações essa reflexão. Porque fora dessa reflexão, fora da caridade, fora do amor, fora de servir, fora de compreender, fora de perdoar incondicionalmente, nós não iremos transformar as vibrações doentes e desequilibradas que ainda carregamos para as vibrações puras de sintonias de amor para a nossa consciência. Então, meus amados, o que tem sido os propósitos meu todo dia? Quais são os frutos que está sendo gerado pelas vibrações, pelos recursos, pelas energias que eu me disponho? Onde eu estou? Porque está claro aqui, tranquilizou todos os vossos corações. Eu gostaria muito que isso ficasse claro. Não precisa sair de onde vocês, cada um, se encontrem para ser caridoso. Inclusive, isso nós esclarecemos sempre lá no nosso pequenino núcleo de amor e de paz, nosso pequenino núcleo do Hospital Escola Abraço Fraterno. A cura não tem que virar espírita, mas tem que aprender a amar e a servir e a compreender. Pode continuar na religião que professa, pode continuar realizando o trabalho que realiza, onde quer que esteja. Isso, meus amados, não é grandioso demais? Não é maravilhoso demais compreendermos que tudo que nós precisamos já está ao nosso alcance? Não nos falta nada. Nada. Deus é infinito amor, misericórdia, bondade e justiça. Porque, às vezes, nós ficamos aflitos. Porque talvez achávamos que deveríamos estar em outro lugar, fazendo outras coisas, para que nós pudéssemos alcançar essa felicidade, não de coisas transitórias e passageiras, mas a felicidade de paz íntima, de sossego íntimo. E, às vezes, não compreendendo isso, dificulta, nós ficamos à procura de tanta coisa. Nós ficamos à procura de tantas situações. Nós ficamos à procura, inclusive, às vezes, de compreender filosofias
de compreender, de ter conteúdos de inteligência e de conhecimento, ok, todo conhecimento vai nos ajudar. Mas ele tem que estar estruturado nesses princípios morais, desse entendimento. Então, ninguém tem que sair de onde está. Porque, às vezes, não compreendendo isso também, alguém acredita que ele vai ter mais sucesso no espírito se ele for lá, bom, vamos dizer, guardando as proporções, se ele for evangélico, ele ir todo dia no culto. Se ele for católico, ele ir todo dia na missa. Se ele for espírita, ele ir todo dia no centro. Mas não é só isso. Quantos espíritos espíritas que aqui professou doutrina espírita, 30, 40, 50 anos, vem em depoimento, depois que desencarnou, falar da extrema dificuldade que encontrou no mundo espiritual. Por quê? Porque tudo o que fazia não mudava na intimidade. E é isso, meus amados, que nós já estamos correndo o tempo aí, que eu queria trazer para um fechamento aqui na nossa intimidade. Para reflexão. E como disse a nossa companheira Andréa Souza da Silva, reflexão educativa para os nossos espíritos. Que tudo o que eu for fazer, tudo o que eu me propor a fazer, é preciso de mudar, de ter efeito na minha intimidade. Porque às vezes eu penso que se eu tenho recursos materiais, eu dou para alguém, eu ajudo alguém, perfeito. Isso tem um efeito sobre o meu espírito. Mas se isso não mudar o meu sentimento de amor, porque se eu fizer isso apenas, que eu fazendo isso eu vou ter uma recompensa, a recompensa vai ser mínima. Pensem bem nisso. Tudo que eu fizer é preciso que mude na minha intimidade. Então, espíritas vieram dar depoimento para nós, depois que desencarnou, dizendo da extrema dificuldade. Por quê? Foi lá, foi no centro espírita durante 30 anos, mas continuou julgando, mas continuou criticando, mas continuou não perdoando. Então, meus amados, fora da caridade, não teremos salvação. Não conseguiremos cumprir os nossos projetos reencarnatórios. Então, ninguém tem que fazer coisa marabolante, tem que fazer coisas extremas em absoluto. Onde que nós temos que fazer as coisas? Aonde nós estamos? Em primeiro lugar, na nossa família consanguínea. Esse aí é o maior cadinho. E depois? Onde que nós convivemos nos nossos trabalhos profissionais ou nas nossas relações? É aí que nós temos que fazer. Nós temos que ser bom com quem? Em primeiro lugar, amar e aceitar os que estão dentro da nossa casa do jeitinho que ele é. Não exigir nenhuma mudança de ninguém. Aonde nós trabalhamos. Amar e aceitar as pessoas assim exatamente como elas são. E fazermos a nossa parte. Na sociedade que vivemos, o que nós temos que fazer? Qual é a nossa parte? Cada um aonde se encontra. Por exemplo, eu sou prefeito, ou governador, ou presidente de alguma coisa? Não, então não é da minha parte querer fazer críticas e julgamentos. Porque a caridade resume, então, em tudo que você faz. Amados, não existe diferença. Não existe diferença entre a ação do catador de lixo com o que está fazendo a cirurgia de coração ou do cérebro. Perante as leis divinas, é o mesmo trabalho. A única diferença é o propósito com que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo, com que objetivo eu estou fazendo, quanto eu dou do meu amor naquilo que eu estou fazendo. Porque não é o que eu faço. Porque se só fosse esses níveis de coisas e não fosse evoluir como espírito, nós estaríamos perdidos. Vocês já pensaram, então, a dona de casa, a atendente de padaria, o cortador de cana? Só seria, então, o juiz, o médico, o dentista, o engenheiro, e assim sucessivamente.
Então, amados, fora da caridade não há salvação. É um propósito divino de ação diária. O pesquisador dedicado, amoroso, que dedica horas e horas e dias e meses e anos do seu trabalho à pesquisa para determinadas situações, está ligado ao propósito, ao amor que ele se dedica àquilo que está fazendo. Aquele que se debruça para estudar as leis humanas feitas aqui, para que possa, da melhor forma possível, acolher e ajudar aqueles que necessitam dessas interpretações, dessas leis. Mas tudo isso aí está ligado pelo amor que faz tudo isso. A dona de casa, que está lá limpando o chão, lavando a roupa, está medindo realmente como está fazendo isso, com que amor faz isso, com que dedicação faz. Mas eu não posso analisar a ação do outro. Como disse aqui, que nós julguemos a nós mesmos, que nós avaliemos a nós mesmos, e não as dos outros. E às vezes, amados, perdemos tanto tempo. Gastamos toda a nossa energia que era para o amor e para servir, para compreender e perdoar, avaliando, criticando e julgando as ações dos outros. E, inclusive, muitas vezes achando que todos os outros, que todo mundo está fazendo tudo errado. Que ninguém está fazendo nada correto. Amados, então, que nessa manhã de hoje, desculpa aí até as colocações que eu fiz, mas eu gostaria tanto, 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 que ficasse em cada coração essa plataforma do Mestre. Fora de tratar todos com benevolência, sem nenhuma exceção. Aceitar as pessoas sim como elas são. E se ainda nos sentimos ofendidos, magoados, chateados, que lutemos com todos os recursos do nosso espírito para o perdão incondicional e compreendermos que é exatamente aonde estamos, com quem estamos, é que nós exerceremos a caridade exemplificada pelo nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, benfeitores amigos, equipe do nosso professor Eurípides, orientador dos nossos encontros, espíritos bondosos e amorosos em cada lar, que possam agasalhar todos os nossos corações, amparando-nos, para que possamos ter sempre o discernimento, a clareza, a humildade, a simplicidade de qual é a nossa parte, onde nós nos encontramos. Espíritos amorosos e bons em cada lar. Conceda passes energéticos de amor a todos, encarnados e aos desencarnados que vieram participar juntos em mais essa manhã de hoje. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, fortalecendo-nos, para que sejamos perseverantes, determinados, e que tenhamos sempre Jesus, independentemente do que estamos passando, da prova que estamos, que tenhamos sempre, Senhor, a imensa alegria de viver, a imensa alegria de estarmos com novos corpos,
em novas ambientações reencarnatórias. E a grande maioria das vezes com os nossos irmãos de outras caminhadas e de outras oportunidades, juntos, para realizarmos os propósitos divinos de aprendermos a amar, a perdoar incondicionalmente. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança, Senhor. Que a cada dia iremos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor, de regeneração da nossa escola planetária. Que assim seja, Senhor Jesus. E rogamos aos benfeitores amigos, esses espíritos amorosos e bons, que magnetize, fluidifique os copos, as garrafas de água em cada lar, com os remédios, com os fluidos que cada um necessita. Que assim seja. Espíritos amorosos e bons. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, estamos concluindo aí o nosso encontro da manhã de hoje. Mais uma vez, eu queria expressar a minha alegria, a minha gratidão. A oportunidade que vocês me concedem de estarem comigo. Que as suas vibrações alimentam o meu coração. Porque com certeza, entre todos que estamos juntos, eu sou o mais necessitado. Por isso eu agradeço imensamente. Por vocês se colocarem à disposição, gastarem os seus tempos onde poderiam estar dormindo ou fazendo tantas outras coisas para estar aqui comigo. Muito obrigado. Que todos recebam, então, mesmo que ínfimo ainda, porque eu tenho tão pouco, o meu amor, meu abraço, meu afeto, a minha imensa alegria. E que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, paciência incessante com tudo e com todos. E muito trabalho. E até o próximo domingo, a partir das 9h30. Assim, é claro, né? Se for a vontade de Deus, nosso Pai. Muito obrigado.